Senhor Jesus, ó Pai, é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode assentar, meus amados, obrigado. Que o Senhor possa lhes conceder nesta noite esta graça tão maravilhosa, tão especial, que Ele tem derramado sobre a vida de todos nós. Meus amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e como diz o escritor aos Hebreus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, almas e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Então a Bíblia Sagrada, ela tem este poder tão especial, e apesar de nós vermos pessoas lançarem muitas injúrias na internet contra a palavra de Deus, até mesmo duvidando da sua inspiração divina, mas nós que temos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que esta é a palavra inspirada de Deus, e que aquilo que foi escrito foi para o nosso proveito, é para a nossa edificação espiritual. E meus amados irmãos, nós não poderíamos nesta noite deixar de falar do poder de Deus, de falar das grandes maravilhas que o Senhor Ele tem feito em nossas vidas, das bênçãos que Ele tem derramado nas vidas de cada um dos meus irmãos. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui nesta noite, todos tiveram oportunidade, mas cada um dos senhores fosse nesta noite falar um pouco da grandeza de Deus. Certamente nos faltaria um tempo para contarmos das maravilhas do Senhor. Como o Senhor está aqui, eu quisiera contar todas as maravilhas do Senhor, mas são tantas que elas são inumeráveis, né? O que Deus Ele tem feito por cada um de nós. E eu creio que Deus Ele é poderoso, amados. Ele tem poder tremendo para fazer tudo aquilo que Ele quer em nossas vidas. Amém. E nesse salmo, meus amados, ele fala do poder de Deus e da ação do clamor. Quando nós nos voltamos para Deus, a resposta que Deus dá àqueles que o buscam. Uma coisa, meus amados, precisamos entender que Deus Ele está atento a todas as nossas necessidades. Deus sempre está procurando nos ajudar no momento em que nós clamamos a Ele, como diz o Salmo 51, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Todo cristão ele tem experiência com Deus, naquilo que Deus lhe faz em suas vidas. Eu sou exemplo muito vivo disso, do que Deus Ele fez por mim, porque um dia eu estava no leito da morte. Um dia eu estava entre aqueles que iam descendo para a sepultura, mas quando eu clamei ao Senhor meu Deus, Ele me tirou lá daquele lugar e me trouxe. Eu estou com os irmãos aqui, mais de 20 anos atrás, eu quase que eu morria, mas Deus disse, não, ainda não chegou a tua vez. E Ele atendeu o meu clamor, exemplo de Jonas, que estava no ventre daquele grande peixe. Amém. Mas diz ele, lá do céu, clamei ao Senhor, e Ele atendeu para a minha oração. E essa palavra, meus amados, você deve colocar no teu coração, que o nosso Deus, Ele continua operando da mesma maneira. Ele continua atendendo aos nossos clamores. No salmo que lemos diz aqui, então clamaram ao Senhor na sua tribulação. É nesse momento difícil que nós precisamos invocar o nome do Senhor. No momento de tribulação, no momento de angústia, no momento em que nós passamos por dificuldade, seja qualquer que for a dificuldade, Deus vai estar sempre atento às nossas necessidades. Deus manifestou através de Jesus o seu poder. E é interessante que quando eu acompanho o ministério de Jesus, a maneira como Jesus ele se preocupava com as pessoas, Ele manifestava o poder de Deus na vida das pessoas. Eu me lembro de uma certa situação em que Jesus estava com seus discípulos em um determinado lugar, e já era tarde naquele dia, e a multidão era grande que estava a ouvir a palavra de Deus. E os discípulos, preocupados com a multidão, disseram, Senhor, despede a multidão, para que eles possam ir aos povoados, comprar alimento para eles, porque já está chegando a noite, já é tarde, nós não temos alimento para dar para toda esta multidão. E naquele momento Jesus se volta para o discípulo e diz, olha, não é necessário vocês fazerem isso. O que é que vocês têm na mão de vocês?
Eles disseram: nós temos aqui alguns pães, alguns peixinhos. Jesus, naquele momento, ele olha para aquela multidão, ele se compadece da multidão, e ele então diz para os seus discípulos, então servir a multidão. E alguém pergunta: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão de pessoas? Jesus então pega, meus amados, aqueles pães e aqueles peixinhos, e ele agora pega em suas mãos, ele dá graça a Deus por aquele alimento, e dá para os discípulos: agora dei para cada uma dessas pessoas. E diz a palavra de Deus que eles começaram a repartir aqueles pães e aqueles peixes, e ainda sobrou-se uma grande quantidade, e eram cerca de 6.000 homens, afora homens e mulheres, crianças e mulheres que estavam naquela grande multidão, meus amados. Porque eles clamaram no momento da angústia. Aquela multidão estava sedenta daquele alimento, e Jesus estava preocupado com eles, porque Deus estava, através de Jesus, revelando o seu poder à humanidade, revelando ali a sua misericórdia àquelas pessoas que estavam precisando. Mas Jesus também lhe providencia, meus amados, aquilo que nós precisamos em outras situações. Em outra ocasião, Jesus estava ali em Cafarnaum com seus discípulos, e alguém começou a cobrar ali dos discípulos 2 dracmas para que eles que estava ali naquele lugar. Então chegaram com os discípulos e perguntaram: o teu mestre, porventura, ele não vai também pagar o imposto do templo? E Pedro disse certamente que sim. Pedro foi com Jesus. Jesus perguntou: Pedro, o que é que eles estão cobrando de você? Ele falou: estão cobrando as moedas do templo, o imposto do templo. E naquele momento Jesus não tinha nem um centavo no bolso, Pedro também não tinha, eles não tinham nada. Mas Jesus falou: Pedro, sabe o que tu faz? Tu vai lá no rio agora, tu pega o peixe, e o primeiro peixe que tu apanhar, tu abre a boca dele, porque dentro da boca dele vai estar a solução para aquilo que estão pedindo, para aquilo que estão cobrando. E quando Pedro vai lá e pega aquele peixe, ele abre a boca do peixe e ele tira aquela moeda. Jesus disse: agora vai lá, Pedro, e tu paga o imposto por mim e por ti, porque Deus é assim, meus amados. Quando não há solução, quando não há mais o que fazer, ele intervém na história do homem, aleluia. E é nesses momentos de tribulação, amados, é nesse momento de aflição que Deus se manifesta. Diz o apóstolo Paulo que o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza, de maneira que quando estou fraco, aí é que sou forte, aí é que tenho poder. É neste momento de tribulação, meu amado, é na enfermidade, é na angústia, é no sofrimento, que Deus quer você levantando a sua voz para Ele e clamando a sua misericórdia, aleluia. E meus amados, diz aqui, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas angústias. E o Senhor fez mais ainda, diz aqui o versículo de número 29, Ele fez cessar a tormenta e acalmaram-se as ondas, meus amados. Eu me lembro de uma outra situação também, que Jesus, após Ele multiplicar esses pães, Ele manda com que os discípulos atravessem para o outro lado do mar. Ele ficou ali com a multidão ainda durante a noite, ele orava. Mas diz a Bíblia Sagrada que enquanto os discípulos estavam em alto mar, enquanto atravessavam aquele mar, veio uma grande tempestade, meu chamado, naquele mar, ao ponto dos discípulos quase irem a pique. E de repente diz a palavra de Deus que lá pela 4ª vigília, cerca de 3 da manhã para 6 da manhã, Jesus aparece agora sobre essa água, e o discípulo estava angustiado, estava agora perplexo diante daquela situação, e Jesus chega, ele diz: olha, mar, tu te acalma, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que acalma a tormenta, aleluia. Ele é aquele que acalma a tempestade, amados. Ele é aquele que muda a nossa história. Em outra passagem, quando Jesus ele acalma a tempestade, diz o apóstolo Pedro, o apóstolo Lucas, que veio após a tempestade uma grande bonança, aleluia. Essa tempestade em nossas vidas, meus amados, pode representar a tribulação, pode representar os momentos difíceis que estamos passando. Se irmãos, sabes que uma grande tribulação em nossas vidas é como uma grande tempestade, a ver, você não vê saída, você pensa que vai naufragar, você pensa que vai morrer, e é neste momento, meus amados, que Jesus, Ele está presente, diz o salmista Davi, que o Senhor Ele é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. E eles clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas. E aí depois que tudo se passou, diz versículo 30, alegro-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Meus amados, sempre depois da tempestade vem a bonança. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram experiência. Eu fui ribeirinho, morava na beira de rio, e sempre quando vinha aquelas tempestades, aqueles ventos fortes, era algo muito terrível. Mas sabe, amados, quando passava a chuva, quando passava o vento, se era dia ainda, você olhava em cima da água, estava como se fosse um espelho assim, amados. A água quieta, aquela água era tão maravilhosa que dava vontade, a gente andava de embarcação e ia cortando as águas assim, eu achava lindo aquilo ali, porque da tempestade, depois da tempestade ela vem a bonança. E sabe que Deus muitas das vezes, amados, permite nos passar por certas situações. Como a irmã Sofia falou que nesta noite, que perguntou, você gosta de estar enferma? Eu disse não, mas eu aceito aquilo que vem de Deus. Sabe por quê, meus amados? Diz o salmista Davi que o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer vem a alegria, meus amados. Você pode chorar, você pode derramar lágrimas, não tenha vergonha disso não. Mas sabe de uma coisa, que não há sofrimento que dure para sempre. Em um dado momento chega a solução para o teu problema. De repente Jesus está passando ali por Jericó, e ali havia 2 cegos de nascença. Aquele cego estava a pedir esmola. Mas naquele dia eles ouviram de que por ali passaria alguém que poderia lhe devolver a visão. É verdade. Alguém que poderia fazer com que suas vidas mudassem. E quando eles ouviram que por ali Jesus passava, eles se aproximaram da beira do caminho. A Bíblia diz que um deles, chamado Bartimeu, filho de Timeu, ele tomou uma iniciativa, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão olhava para aquele homem e dizia: de cara, ele não vai te ouvir, ele não vai dar atenção para você. Você é um cego, você não tem utilidade para a sociedade. Mas ele cada vez mais clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Meus amados, quando o clamor é sincero para com o nosso Deus, quando o clamor parte de um coração contrito para Deus, diz o salmista Davi no Salmo 51, versículo 17, que é um coração aquebrantado e contrito, Deus ele não rejeita, amados. E aquele homem continua a clamar com fé. Jesus ouviu a voz daquele homem e mandou chamar aquele homem, e trouxeram aquele homem. E Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Jesus sabia da sua necessidade. Jesus sabe da tua necessidade, meu irmão. Ele sabe que você precisa. Porque Jesus disse: olha, quando você vai orar a Deus, entra no teu quarto, fala com o teu pai em secreto. Porque o teu pai que vem em secreto, ele conhece todas as coisas. Ele sabe do que você precisa. Só que Jesus, ele quer que você tenha um momento a sós com ele. Muitas das vezes, amado, a angústia, a tribulação, o problema que vem em nossas vidas é para nos aproximar de Deus, aleluia. Certamente se aquele homem não fosse cego, ele não se aproximaria de Jesus. Certamente se ele não tivesse aquela deficiência visual, ele não estaria insistindo pelo favor de Jesus. Mas quando Jesus chega com ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem estava decidido: Senhor, eu quero ver. O que é que você quer nesta noite que Jesus te faça? Qual é a tua maior necessidade? Saiba que Ele é a tal tempestade. Saiba que se você clamar a Ele, Ele vai te livrar da tua angústia. Ele vai enviar uma grande bonança na tua vida, aleluia. Ele vai fazer você sorrir novamente. Ele vai fazer na tua vida o que Ele fez na vida de Ana. Ana, uma mulher sofrida, uma mulher angustiada, mas no momento em que ela decidiu clamar o favor do Senhor, Deus colocou um riso nos seus lábios. Deus deu àquela mulher o que ela precisava. Uma mulher que era humilhada, que era criticada pela sua rival, ela chegou no momento de prazer, de alegria. E no ano seguinte ela chegou no templo com o filho nos braços. Porque Deus é fiel, meus amados, para ouvir o nosso clamor. Deus está sempre atento às nossas necessidades. E aquele homem ele foi curado para a glória do Senhor. E ele voltou para agradecer a Deus.
Ele voltou para agradecer ao Senhor por aquela grande cura. Louvado seja o nome do Senhor. Alegram-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, meus amados. A vitória foi da família do irmão Jair, mas cada um de nós nesta noite estamos tomando posse da nossa bênção, porque nós viemos aqui dar graça ao Senhor pelo que Ele fez, aleluia. E você não vai sair daqui de mão vazia não, meus amados. Você não vai sair daqui da forma como você entrou não, porque da maneira como Deus trouxe a bonança na vida deste casal, também Ele pode trazer a bonança na tua vida. Lá no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Ele sempre vai estar atento às nossas necessidades. Diz o versículo 32, exultem-no na congregação do povo e louve-no na assembleia dos anciãos. Versículo 43 diz, quem é sábio observa essas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor, aleluia. Se você é sábio nesta noite, considere o que Deus fez. E saiba que o que Ele fez não foi porque nós merecemos. É pela sua grande e infinita misericórdia. É pelo seu grande amor que Ele tem para conosco, aleluia. É por este amor que Ele nos abençoa. É por este amor que Ele nos concede a sua graça, a sua misericórdia. É por esse amor que Ele nos dá vitória. Porque diz o livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã, aleluia. E nós devemos louvar ao Senhor, meus amados. Engrandecer a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelas grandes maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas. E por isso nós estamos aqui esta noite. E você certamente tem um pedido para o Senhor. E eu quero que você apresente a esse Senhor, porque Ele está no céu atento ao teu pedido. Aquilo que você tem colocado diante dEle. Saiba que aqueles que clamam ao Senhor, eles não serão confundidos, aleluia. Aquele que invoca o Senhor será respondido. Ele falou através do profeta Jeremias, clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, aleluia. Deus, Ele quer te revelar os seus mistérios. Deus, Ele quer revelar o seu poder na sua vida, mas você tem que clamar como aquele cego Bartimeu. Você tem que tomar iniciativa como aquela mulher do fluxo de sangue, que no dia em que ela ouviu de Jesus, ela falou assim, se certamente eu chegar até aquele homem, se eu tocar em suas vestes, eu serei curada, aleluia. E sabe o que eu acho interessante na história dessa mulher, meus amados? É a frase que ela usa. O escritor escreveu que ela disse consigo mesma, para si mesma, se eu tão somente tocar, eu ficarei curado. Aleluia. Se tem uma pessoa que tem que acreditar no teu milagre, é você. É verdade. Se tem uma pessoa que tem que acreditar naquilo que você quer, é você. Porque Jesus falou que se nós pedirmos crendo que nós já recebemos, assim nos será feito. Então você tem que crer nesta palavra. Você tem que crer neste Deus poderoso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você crê nesta palavra, tome posse da tua bênção nesta noite. Toma posse da tua vitória. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que tu vai contar a tua vitória. Seja qual for o teu problema, seja de ordem espiritual, seja de ordem material, seja uma causa no advogado, seja um documento que precisa ser assinado, se você clamar este Deus que livrou o seu povo da sua tribulação, da sua angústia, Ele vai te dar a vitória também, aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite. Eu quero profetizar na tua bênção, na tua vida, a bênção de Deus nesta noite. Que você receba aquilo que você está pedindo. E que você volte para contar das grandezas do Senhor.
Que você volte na congregação dos anciãos e dê graça ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Não faça você como aqueles 9 leprosos. Aqueles leprosos que foram curados, foram 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um só. Lembra do Salmo 51? Clama a mim e respondeste. Invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar, disse o Senhor. Mas você vai voltar para me glorificar. Eu vou chamar a irmã Rosa aqui para cantar o hino, para não fazer uma oração com a igreja. Você pode ficar de pé para o sangue circular aí, para você ficar mais ativo, para receber a tua bênção nesta noite. E você vai receber a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Pai, seja convosco, amados. Vou cantar um hino para a honra e glória do nosso Deus, amém? Quando a irmã Sofia estava contando o testemunho dela aqui, veio no meu coração um louvor para me cantar, amém? Deus opera através de louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Me ajude, meu jovem. Pastor Valdir. Não, vou começar, tá? Meu irmão, dobre o joelho. Busca Deus em oração. E em meio às suas lutas, Ele estende a mão. Ele é sempre presente. Ele não te esqueceu. Ele nunca abandonou um filho seu. Tem prazer na humildade, no contrito coração. E se o filho tá clamando, ele estende a sua mão. Ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, o Senhor não esquecerá de ti. Ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, o Senhor não esquecerá de ti. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu amigo, Ele é o bom pastor. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu amigo, Ele é o bom pastor. Meu irmão, dobre os joelhos, busca Deus em oração. E em meio às suas lutas, Ele estende a mão. Ele é sempre presente. Ele não te esqueceu. Ele nunca abandonou um filho seu. Tem prazer na humildade, no contrito coração. E se o filho está clamando, ele estende a sua mão. Ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, o Senhor não esquecerá de ti. Ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, o Senhor não esquecerá de ti. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu amigo, Ele é o bom pastor. Ele é o teu amigo, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu amigo, Ele é o bom pastor. Ele é o teu amigo, Ele é o bom pastor. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Vem, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero convidar alguém que está enfermo nesta noite. Aleluia. Se você está com algum problema, alguma enfermidade, quero convidar você, se você crê, tá? Só se você crê. Você vem aqui na frente esta noite. Porque a minha fé não vai te curar. Sim. Amém. As pessoas que eram curadas de dizer a tua fé Te salvou. te salvou. Aleluia. Se tem alguém enfermo e precisa de receber esta oração,
Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar na tua vida a cura nesta noite. Mas se você não quiser vir aqui, aonde você estiver, tu quiser colocar a mão sobre a tua enfermidade, você puder, nós vamos clamar ao Senhor nesta noite. E o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é poderoso para fazer em nós, muito além daquilo que nós pedimos ou além daquilo que nós pensamos, Ele tem o poder para te curar, para te restaurar, restaurar a tua saúde, restaurar a tua vida financeira, restaurar o teu casamento, a tua comunhão com Deus, restaurar a tua estabilidade diante da sociedade, o teu caráter, mudar a tua história e fazer de você uma nova criatura, e tem o poder para fazer isso nesta noite, amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, Senhor amado, te apresento nesta noite, Senhor, essas pessoas, Senhor, que como aquela multidão, Senhor, estiveram aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus querido, que neste momento de oração, Pai amado, nosso clamor, Ele possa subir ao trono da tua